Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 23 de fevereiro do ano 2021. E pelo calendário judaico nós estamos hoje no dia 11 de Adar do ano 5781. Pela graça bendita de Hashem, nós estamos aí iniciando a tarde com a Torá. E hoje nós estamos a 158 dias do ano 5781, né? Então nós temos a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe para a tarde de hoje, de número 158, ok? Vinícius Costa, Ribeirão Preto, shalom, shalom Vinícius, sempre bom ter notícia sua, né? Que o Eterno aí fortalece você na tua jornada aí, ok? Bendizemos a Hashem por podermos chegar neste momento em à tarde com a Torá. Também a Simone Cremonese Ferreira, também de Ribeirão Preto, né? Então temos aí já duas pessoas de Ribeirão Preto conectados aí, né? Então Vinícius, Simone, mais o grupo de Ribeirão Preto com o emissário Daniel, que estejam aí se envolvendo aí cada vez mais na jornada monoteísta como Benei Noach, ok? A gota de sabedoria do nosso Rebbe de hoje, né, é de número 158. Temos aí a Donária do Carmo, né, de Lisboa, Portugal, que está conosco aí, né? Então nós louvamos a Hashem por esse momento que nós temos aí com a tarde com a Torá. Felipe Costa também já se conectando. Agradecemos a Hashem, como dissemos ontem, né? A razão, sem sombra de dúvidas, para estarmos aí com a tarde com a Torá no ar, são exatamente a presença de vocês, porque na certeza que temos é que vocês não apenas recebem a palavra da Torá, mas compartilham também, né? Então temos aí o João Batista Farias, lá de Aliança, Pernambuco, a Edina Silva aqui da nossa região de Bauru, né, que estão conectados aí, Baruch Hashem, e à medida, né, que cada um de vocês, no mínimo, compartilham com uma pessoa, sem sombra de dúvida, nós já estamos dobrando a mitzvah de levar o monoteísmo avante, né? E certamente cada um não tem uma pessoa só para compartilhar, tem mais do que uma pessoa. Então dessa forma nós vamos juntos, né, compartilhando a luz da Torá, a sabedoria da Torá e a Shekhinah, né, a presença divina, o monoteísmo, que faz parte da nossa missão fundamental, que é exatamente de divulgarmos o monoteísmo à luz dos olhos de Hashem, à luz da Torá, né? Então isso é importante nós estarmos realizando aí. O Rodrigo Maia Sasaki, lá do Acre, né? Que está aí conosco aí também nessa tarde. A Maria Luísa Freitas, lá de Palmas, Tocantins, também está aí conosco nessa tarde aí. Vamos à gota da sabedoria do nosso Rebbe, Menachem Mendel. Ele diz assim, em geral, quando os médicos divergirem, siga a opinião da maioria dos especialistas. Porém, em caso de cirurgia, se houver dúvida, frequentemente é melhor abster-se e acreditar que o médico de toda a carne o curará e fortalecerá. Não resta dúvidas que esse conselho aqui, ele é realmente muito difícil, né? Irani Braga de Mendonça, shalom, shalom, né? Irani lá de Nova Lima, Minas, né? Shalom, shalom. Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo, também está aí, Baruch Hashem. A Irani Braga de Mendonça pede a
as preces, né, em favor da sua família. Né? Vamos estar aí na brecha da oração em favor da Irani e a sua família, e que também possamos aí estar, sem sombra de dúvidas, fazendo a leitura dos Salmos 6, 13, 20, 22, 23, que também auxiliam na prece sobre necessidades da família, ok? Regiane Oliveira, Ventania, Paraná, né? Também está aí conectando conosco aí, Baruch Hashem. Então vejam bem a gota de sabedoria do Rebbe para essa tarde aqui, né? Nós estamos naquela página sobre cura, né? Ao Rodrigo Maia Sasazaki, né? Está falando aí que é da região de Amazonas, né? Ali, Amazonas. Baruch Hashem, Rodrigo. O Rodrigo Maia não é aquele Rodrigo Maia político não, viu, gente? É o Rodrigo Maia Sasaki, né? Lá de Amazonas, Baruch Hashem. Vejam bem, quando os médicos divergirem entre si sobre aquela questão de uma consulta pela qual você passa, se houver uma divergência, né, então ele diz para que venhamos seguir a opinião da maioria dos especialistas. Agora, quando for um caso de cirurgia e houver dúvida, então o Rebbe diz, é melhor abster-se da cirurgia e acreditar que o médico de toda a carne, portanto o Criador, ele tomará a providência, curará e fortalecerá você. Então veja bem aí a situação que fica o paciente. Malu, de S. Sebastião, Distrito Federal, também está aí. Está de volta, né, Malu? Então nós temos aí, amados, essa questão. Então nós estamos naquela situação que a gente sempre fala, né? Eu faço uma consulta, o médico diz X, aí de repente você fala assim, não, eu quero ouvir uma segunda opinião. E aí você faz uma outra consulta, você ouve uma segunda opinião, né? A segunda opinião, ela poderá estar de comum acordo com a primeira ou poderá divergir, né, da primeira opinião. Aí você tem um empate, né, como diz, um empate técnico. Aí você fala, peraí, então agora eu fiquei na dúvida. 1 a 1, tem que desempatar esse trem aqui agora. Aí você vai para uma terceira consulta, né? E na terceira consulta, obviamente, a terceira opinião vai somar com uma das duas, né? E aí o Rebbe diz que no caso dessa consulta é melhor você seguir a opinião da maioria dos especialistas, né? Vejo bem que o Rebbe usa a expressão médicos e especialistas, certo? Obviamente, nós sabemos que com a medicina moderna existe médicos para todas as especialidades que se refere à vida humana, né? A nossa anatomia. Então, por isso, ele está mencionando médicos e especialistas, ok? Então, dessa forma aí, sem sombra de dúvidas, é dentro desse campo. E continua com aquela base do Pirkei Avot, né? Que é exatamente o conselho dos nossos pais, onde nos fala ali sobre a questão de, se você quer ver um milagre, consulte um bom médico, atencioso, né? E siga suas recomendações, certo? E nós estamos vendo aqui que o Rebbe está na mesma linha. E nesse sentido ele diz ainda sobre a questão especialista, né? Seguir a opinião dos especialistas, da maioria dos especialistas. Agora, quando a coisa diverge e vai para a cirurgia, e na cirurgia um diz faça, outro diz não faça, né? Outro diz assim, vamos fazer, né, a cirurgia, mas não garantimos nada, certo? Então, quando tem essas divergências no campo da cirurgia, então o Rebbe diz assim, havendo dúvida, então é melhor abster-se da cirurgia e
acreditar, confiar que o médico de toda a carne, o Todo-Poderoso, ele vai te curar e vai te fortalecer. Obviamente, amados, dentro desse campo aqui, cada pessoa, segundo a sua realidade dos fatos, é um momento em que não resta dúvida que a pessoa ela vai pedir direção, orientação divina. Normalmente, quando nós vamos para uma consulta médica, nós fazemos o quê? Fazemos uma prece, né? Cada um faz uma prece segundo as suas próprias palavras, segundo suas próprias necessidades, né? Um exemplo simples, né? Por exemplo, alguém vai fazer uma consulta médica, ele faz uma prece dirigida ao Todo-Poderoso, a Hashem, e diz: ó Hashem, peço a Ti a Tua misericórdia para que esse médico ao qual estou indo, e se eu estou indo, o Senhor está me dando a permissão para chegar ali, dê a ele a sabedoria devida para poder discernir a situação e poder realmente clinicar corretamente e prescrever aquilo que é correto, que venha trazer vigor e saúde para o meu corpo, para o meu físico. E você vai nesta imunar, você vai nessa confiança, certo? E sem sombra de dúvidas, confiança é a base para tudo, né? O Eterno ele vai fazer com que esse médico ou este especialista, ele venha realmente ter uma direção do Eterno para clinicar você corretamente e poder prescrever corretamente a medicação que for necessária para tal situação. No caso, havendo problema, um médico diz, você precisa fazer uma cirurgia. Aí você vai para a segunda opinião, aí o outro diz, não é necessário. Aí você fica no embate, né? Vai ou não vai? Aí às vezes você vai procurar uma terceira opinião, né? E aquela terceira opinião, ela nem é do sim, nem do não, é muito pelo contrário, né? Um diz que resolve, outro diz que não resolve. E o terceiro pode dizer, pode ser que resolve, pode ser que não resolve. Quem já passou por situações semelhantes a esta sabe muito bem dessa realidade que nós estamos falando. Então, na realidade, o Rebbe, Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, ele diz de forma bem clara, dá um tempo, né? E realmente peça uma direção, né, com todo o seu coração, com toda a sua alma, para Hashem, para que ele te dê a direção daquilo que você deve fazer, né? Acima de tudo, confiando que ele é o médico de toda a carne e dele vem a cura e o fortalecimento, não resta dúvida. Então, se assim o for, né, amados, sempre buscando essa direção divina, as coisas concorrerão sem sombra de dúvidas, de uma forma que você possa ficar em paz, tranquilo, e poderá realmente aí decidir aquilo que for necessário, e você vai ficar em paz e em segurança na sua decisão aí, ok? A Ana Eustáquio, lá de Amazonas, a esposa do Rodrigo Maia, né, também se conectou conosco, a Carla de Costa, lá de Vila Velha, Santa Catarina. Nós também queremos aqui, né, mencionar aqui as pessoas que têm aí participado, principalmente lá no YouTube, né, o Edmar Vaz, de Goiânia, a Ana Cristina, o Roberto, a Cibele Ludmila, lá de Lisboa, Portugal, a Marli Stael, lá de Vitória, Espírito Santo, e também o Hugo, lá do Rio de Janeiro, né, que também lá sempre estão presentes ali no YouTube também. Então hoje nós estamos no terceiro dia do Shabat, e portanto nós vamos para a nossa terceira aliá, que é a terceira chamada à leitura da Torá com os comentários de Rashi.
Então nós vamos lá no capítulo 28, a partir do verso 31 do livro de Êxodo, e até o verso 43 para a nossa terceira aliá, e posterior mais alguns comentários dos nossos sábios sobre a questão do tabernáculo, o Mishkan, o Beit Hamikdash, Jerusalém, o Mishkan no deserto, né? E aquilo que se refere aos utensílios, às vestimentas sacerdotais, né? As pedras preciosas que fazem parte do peitoral do Kohen Gadol, quando vai consultar a Hashem, e ali tem o nome das 12 tribos de Israel, mais o nome dos patriarcas, e também a expressão Shriti Yeshurun. Yeshurun é uma expressão poética, né? Portanto, sendo uma expressão poética, uma expressão amorosa, carinhosa, com referência a Israel. Em vez de falar Israel, fale Yeshurun, né? Então, essas duas, os nomes dos patriarcas e mais as tribos de Yeshurun formam totalmente o alfabeto hebraico no peitoral do Kohen Gadol, e dentro desse peitoral é colocado um manuscrito, né, um pergaminho que contém o tetragrama sagrado, as 4 letras do nome divino de Hashem. E assim, o Kohen Gadol, quando ia consultar o Eterno, então as letras, né, iam brilhando, e ele ia somando as letras, formando palavras e formando frases, e em seguida dava o recado ao povo dizendo, assim diz o Eterno. E aí dava o recado do Eterno. Hoje nós vamos falar sobre o manto, começando aqui a nossa terceira aliá. Capítulo 28, a partir do versículo 31, assim nos diz sobre o manto. O manto aqui se refere um roupão que o Kohen Gadol, né, que os Kohanim colocavam sobre si, né? Então era uma peça única que colocava e ficava que nem um roupão, né, completo, cobrindo totalmente o corpo dos Kohanim, do Kohen Gadol. Tu vais mandar os artesãos fazer um manto que será usado por baixo do efod e cingido por ele. O manto será feito inteiramente de lã azul celeste. As tramas com que se tecerão o manto serão compostas de 12 fios de lã azul celeste. A borda de abertura superior será dobrada para dentro. Em redor de sua abertura haverá uma orla tecida, como na gola de uma cota de malha, para que não se rasgue, pois é proibido rasgá-lo. Em sua orla inferior vais mandá-los fazer esferas ocas de forma de romãs, ovaladas, não maduras demais, de fios entrelaçados, de lã azul celeste, púrpura e escarlate, em volta de toda a orla inferior. Manda-os fazer sinos de ouro, que serão pendurados, entremeados com elas em toda a volta. Sino de ouro de romã, sino de ouro e romã, em volta de toda a orla inferior do manto. Põe 36 sinos e 36 romãs na frente do manto, e a mesma quantidade atrás. Serão usadas por Arão, o Kohen Gadol, né? E quando ele executar o serviço divino, seu som se ouvirá quando ele entrar no santuário diante de Deus e quando sair. Assim o sumo sacerdote terá o cuidado de vestir o efode, o peitoral e o manto ao entrar no santuário, para que não morra, pois adentrar o santuário sem alguma dessas 3 peças é punível com a pena de morte pelo tribunal celestial, mesmo que ele saia sem ter realizado nenhum rito sacerdotal. Ou seja, então esse manto ele era usado especificamente pelo Kohen Gadol, o sumo sacerdote. E na sua parte inferior, ali eram colocados romãs e sinos, né? Então, enquanto o Kohen Gadol ele estava andando, os sinos tocavam,
certo? Uma corda era amarrada na cintura do Kohen Gadol quando ele entrava no Kadosh Kadoshim, o Santo dos Santos. E ele tinha que contornar, né, andar em volta da arca sagrada. Enquanto ele estava andando, os sininhos tocavam. E os Kohanim que estavam pelo lado de fora, no lugar santo, no lugar Kadosh, né, então eles escutavam que o Kohen Gadol ele estava andando, porque os sininhos tocavam. Se, porventura, o Kohen Gadol ele estivesse em pecado, ao entrar ali no Kadosh Kadoshim, o Santo dos Santos, na presença da arca, e de onde, né, entre os querubins, o Eterno falava com o Kohen Gadol, se ele estivesse em pecado, então ele já estava condenado pela corte celestial e ele morreria. Se os Kohanim, que estavam externamente ao Kadosh Kadoshim, eles ouvissem que os sinos de repente pararam de tocar, e eles esperam mais alguns segundos, né? E se os sinos não voltam a tocar, então a conclusão seria óbvia. O Kohen Gadol morreu. Então eles usavam a corda e puxavam. E tiravam então o corpo do Kohen Gadol do interior do Kadosh Kadoshim. Então esse era um dos objetivos sobre a questão do manto que o Kohen Gadol usava e dos sinos na sua barra inferior, certo? Esta era uma das questões ali, um dos objetivos, né? Obviamente, uma outra questão que serviria a isso, quando o Kohen Gadol estivesse se preparando para poder adentrar no Kadosh Kadoshim, automaticamente, na hora que ele colocasse o manto com os sinos, né, na sua barra inferior, automaticamente ele sabia o significado, né? Se eu estiver em pecado, eu não vou sair vivo de lá, né? Então, automaticamente, o Kohen Gadol, se tinha alguma coisa para se corrigir, ele o fazia rapidamente, porque em pouco tempo ele iria adentrar ali no Kadosh Kadoshim, né? Então, esse é um dos ensinamentos também do manto que o Kohen Gadol usava, ok? Arthur Junqueira, Agudos, interior de São Paulo, aqui na região de Bauru também. Shalom, shalom, Arthur. A Inês Martins, aqui de Pirajuí, a nossa região, também estão aí conectados conosco nessa tarde aí. A partir do versículo 36 do capítulo 28, nós temos aí sobre o diadema, né? Então nós vamos ver aí o diadema, que era uma faixa colocada na testa do Kohen Gadol. Vamos ver o que nos fala sobre isso daí. Tu vais mandar os artesãos fazer um diadema de ouro puro, de 2 dedos de largura, indo de orelha a orelha, por sobre a fronte. Manda-os gravar sobre ele as palavras, Santo para Deus, como sobre anel de sinete, isto é, de forma que as letras se destaquem da superfície. Em virtude de sua santidade, o nome de Deus deve ter precedência, portanto, escreve-o acima das palavras santo para. Manda-os fazer 3 fendas da lâmina de ouro, uma em cada extremidade lateral e uma em cima, né, centralizada. Manda-os enfiar nessas fendas 3 cordões feitos de lã azul celeste e amarrá-los, unindo-os na região posterior da cabeça. Dessa maneira colocarás o diadema sobre o cordão de lã azul celeste nesses 3 locais. O cordão do meio passará por cima do turbante e impedindo que a lâmina caia abaixo da testa do sumo sacerdote. O diadema será colocado abaixo da frente do turbante, deixando-se espaço suficiente para o sumo sacerdote usar o tefilim da cabeça entre o turbante e o diadema, né? Então essa faixa, ela era de ouro e era colocada aqui na testa.
o tefilim do Kohen Gadol, ele viria então mais para cima, e o turbante estaria acima ainda, certo? E dentro dessa questão, essa faixa, né, de ouro, essa lâmina de ouro, certo? Era gravado ali o tetragrama sagrado na parte superior da lâmina, e abaixo da lâmina, né, então era colocado a palavra Kadosh Li, ou seja, santo para Hashem, para o Eterno. O tetragrama, o nome, as 4 letras do nome divino, do nome poderoso divino de Hashem. Então, tanto na sua parte, nas suas 2 partes externas, né, ou extremas, era feito um furo e passava ali então o cordão de lã, né? E na parte superior era também um furo, e o cordão passava por cima do turbante, né? E assim era amarrado atrás, então a lâmina ela ficava fixa, não havia perigo de cair, ok? Então, dessa forma que era feito esta lâmina, né? Santo para Deus, né? Kadosh li Hashem, certo? Verso 38, o diadema será usado sobre a fronte de Arão, e usando Arão fará expiação do seguinte pecado específico relacionado às oferendas sagradas que os israelitas consagrarão, isto é, a qualquer um de suas dádivas sagradas, se essas oferendas se tiverem tornado impuras e o fato não era sabido, o diadema neutralizará o efeito da impureza e as oferendas serão válidas e efetivas. Estará sobre sua fronte para assegurar-lhe o favor de Deus, desse modo continuamente, mesmo quando ele não o estiver usando. As outras vestes tu vais mandar os artesãos fazer uma túnica de linho em malha quadriculada com cavidades. Vai mandá-los fazer um turbante de linho e vais mandá-los fazer um cinto bordado de linho torcido e lã azul celeste, púrpura e escarlate, que cingirá a túnica. Para os filhos de Arão, os Kohanim, farás túnicas similares a dele, e lhes farás cinto com as túnicas similares ao de Arão. Far-lhe-ás chapéus para dignidade e esplendor, porém menos elaborado que o turbante de Arão, Kohen Gadol. As túnicas serão feitas sob medida para cada sacerdote. Tu mesmo vestirás teu irmão Arão e seus filhos com ele, com essas peças, mais as calças que logo serão também mencionadas. O próprio Moshe tinha de vesti-los, pois isso era parte integrante da investidura no ofício do sacerdócio, que só Moisés podia efetuar, conforme já mencionado. Tu os ungirás, empossarás e santificarás, e eles me servirão como sacerdotes. E faz para todos eles calças de linho para cobrir sua nudez, que irão da cintura às coxas. Nada deveria interpor-se entre as calças e o corpo do sacerdote. Há, portanto, 4 vestes para o sacerdote comum: a túnica, o cinto, o chapéu e calças. E 8 para o sumo sacerdote, além das já mencionadas, o efode, o peitoral, o manto, a túnica, né? O cinto, o turbante, o diadema e calças, né? Era para o Kohen Gadol. Todas essas vestes serão usadas por Arão e seus filhos, sempre que eles entrarem na tenda da reunião ou se aproximarem do altar externo para servir no santuário ou no pátio, para que não carreguem pecado e morram, pois oficiar como sacerdote sem o traje sacerdotal completo é punível com a pena de morte.
Esse é um estatuto eterno para Arão e para a sua descendência depois dele. Aqui nós encerramos então a nossa terceira leitura, né? As calças que se referem aqui para os Kohanim e o Kohen Gadol é hoje que você conhece como bermuda, aquelas bermudas que vão até o joelho, certo? Essas bermudas. Não é aquelas bermudinhas indecentes aí não, curtinha e apertadinha. Eram realmente bermudas, né, na linguajar que nós entendemos na atualidade, quando fala calça aqui, eram aquelas que cobriam realmente desde a cintura até o joelho, ok? E o manto, ele era o manto completo, cobria o corpo inteiro do Kohen Gadol, certo? Por quê? Porque a sua nudez não pode estar descoberta no serviço do Eterno. E aqui nós vamos recordar aquela orientação que nós passamos no dia de ontem. Quando nós vamos ler a Torá na nossa casa, certo? Então tem pessoas que acham que pode pegar a Torá, simplesmente abrir, ficar sem camisa, camiseta cavada, de short, seminu. Parece que esse negócio é assim, parece que está lendo um gibi. E não é por esse lado. A Torá é santidade de Hashem. Você quer ler a Torá na sua casa? Então, se vista adequadamente. Ou pelo menos, né, no modo de dizer mais simples, né, põe uma camisa de manga. É uma orientação que nós estamos passando, ok? Uma camisa com manga, seja curta ou comprida, isso depende de você, né? Ou uma camiseta com manga e uma calça que cobre a tua cintura e vai até o pé. Você pode até ficar de chinelo, certo? Por exemplo, aí você faz a sua leitura, você faz seu estudo em casa, né? Para os varões, né? Põe a sua kippah benei noach, tranquilamente. Para as varoas, né? Faz a sua cobertura devida também. Você está diante da santidade de Hashem através da Torá. Então você não pode se apresentar de qualquer forma. Essa é uma das lições dos Kohanim, os sacerdotes, do Kohen Gadol, o sumo sacerdote. Certo? Essa é um dos exemplos que serve para nós. Nós não estamos com um gibizinho na mão. Não temos nenhuma revistinha sobre a mesa para nós ficarmos aí dessa forma. Então, dentro desse escopo, né, uma orientação sobre quando você pega a sua Torá e vai estudar, ou ler e estudar, etc. Então, se apresente de forma adequada, ok? É bom você, antes de pegar a sua Torá, você fazer a ablução das mãos, certo? Faz a sua ablução lá das mãos, né? Leva, aí você pega a Torá, põe na mesa onde você vai estudar, onde você vai ler, e aí você vai manuseando a Torá devidamente, ok? Nunca na frente de uma televisão ligada, certo? Porque qualquer programa, qualquer TV ligada, com qualquer programação, TV aberta, TV fechada, TV lá do Esquito, não sei das onde, né? Só vai ter programa impuro. E você está diante da santidade de Hashem. E ao mesmo tempo, com a televisão ligada, vamos usar uma expressão aqui, né? Se apresentou diante de Hashem para prestar um serviço inadequadamente em pecado, pelo tribunal celeste, é condenado à morte. Já pensou se aplicasse isso literalmente, né, para nós, benei noach? Porque os judeus já crescem na sua devida disciplina. E nós estamos, né, muitos estão se achegando, se apresentando, abraçando a fé monoteísta, né, estão aí né, comprando Torá daqui, Torá dali, certo? Então, né, mesmo quando você pega lá
o Tanar, né, que é a Bíblia capa verde, tem outros tipos de cores aí, etc. Mas mesmo quando você pega o Tanar, que é todo o compêndio, o procedimento é o mesmo. Eu vou ler Salmos hoje, não vou ler a Torá, então, quer dizer, eu posso ler Salmos, então eu posso ler Salmos seminu, diante da televisão ligada, né, e por aí afora, vai? Não. Toda vez que você for pegar o Tanar, você precisa se apresentar adequadamente como você vai pegar a Torá. Quando você pega o Tanar, dentro do Tanar está a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então nós precisamos ter disciplina. Aquele que faz voluntariamente, com amor, tem mérito dobrado. Né? Tem mérito dobrado. Né? E aquele que não dá bolas para nada, se responsabilize pelas consequências dos seus atos. Ponto final. Ponto final. O mesmo serve quando nós estamos na live, ou mesmo quando nós vamos assistir vídeos já gravados e vamos assistir. Ou seja você na sua casa, seja nos encontros virtuais, ou mesmo posteriormente em vídeos, e você vai assistir, ouvir ensinamentos do Tanar ou da Torá, você precisa estar aí mais adequado àquilo que convém quando se apresenta diante de um juiz. Quando você é convocado por alguma questão a ir à presença de um juiz, de um tribunal, você não vai de qualquer jeito. Você vai vestido de forma adequada. Se você faz isso diante de um juiz terreno, mortal, falho e finito, como que você deve se comparecer diante daquele que é Dayan Haemet, o verdadeiro juiz? A resposta está em você, ok? Então é isso daí. Vamos para os comentários também dos nossos sábios, com referência, deixa eu pegar aqui, o 8 essencial, né? Os Kohanim têm 4 vestimentos e o Kohen Gadol tem 8 vestimentos. Então vamos ver aí o que nos fala os nossos sábios, né? De uma forma mais profunda sobre o tema. Então as 8 vestimentas sacerdotais correspondem aos 8 componentes dos querubins. Os querubim que estavam sobre o tampo da arca. O principal assunto, então, entre outros tantos, mas o principal assunto dessa porção que nós temos aí é exatamente as vestimentas sacerdotais usadas pelos Kohanim, os sacerdotes, e pelo Kohen Gadol, o sumo sacerdote. Sendo que para os Kohanim, os sacerdotes são 4 vestimentas, e para o Kohen Gadol são 8 vestimentas. Então estas 8 vestimentas, elas correspondem aos 8 componentes da imagem completa do templo. Os 8 querubins e os anjos. Então estas 8 vestimentas do Kohen Gadol, ela tem ligação direta com o templo, na sua essência, os querubim e os anjos. Cada anjo tinha 4 elementos. Uma face, um corpo, a direita e a esquerda. Então, os 2 querubins sobre o tampo da arca, certo? Tinha esses 4 elementos. Juntos, os 2 querubins, cada um tinha 4, portanto, 4 mais 4 são 8. Então, são 8 componentes ligados diretamente
as vestimentas do Kohen Gadol. Está vendo por que não se pode apresentar diante do serviço ao Eterno de qualquer forma? Da mesma forma, as 8 vestimentas sacerdotais também se dividem em 4 mais 4. As 4 vestimentas brancas são as primeiras 4. As 4 vestimentas brancas dos Kohanim, dos sacerdotes, estas 4 vestimentas correspondem a um querub. Querub é o singular de querubim. Então corresponde às vestimentas usadas, as 4 vestimentas correspondem a um querub. E as 4 letras do nome essencial de Deus, como a Kabbalah diz, Havaiá, certo? Então as 4 vestimentas brancas dos Kohanim, dos sacerdotes, estas 4 vestimentas correspondem a um querub. No tampo da arca são 2 querubim, né? No hebraico é querubim, o plural de querub. Então, 2 querubim, certo? Estão no tampo da arca. E corresponde então as 4 vestimentas brancas a um querub e as 4 letras do nome sagrado, do nome essencial de Deus, Havaiá. E elas representam uma dimensão relativamente masculina, a expressão dela, ok? As outras 4 vestimentas douradas do Kohen Gadol, ou seja, o sumo sacerdote, além de usar as 4 vestimentas brancas, com todo o seu significado já mencionado, agora tem 4 vestimentas douradas. Estas 4 vestimentas douradas são usadas juntamente com as 4 brancas. Dessa forma, somam-se 8 vestimentas. Elas correspondem, então, portanto, aos 2 querubim e as 4 letras Aleph, Dalet, Nun e Yud, que se refere ao nome de Deus como Adenut. Adenut, que é também uma forma do nome sagrado de Deus ser mencionado. E elas representam uma dimensão relativamente feminina. A sua expressão ela é usada no campo feminino. Então, dessa forma, nós podemos ver aí que o Kohen Gadol, ele completa com mais 4, certo? E dessa forma, então o Kohen Gadol tem em si, numa expressão simples para nós entendermos, ele está em si revestido da divindade de Deus. E quando nós temos aí as 4 vestimentas brancas, com a sua dimensão relativamente masculina, e o Kohen Gadol, além das 4, mais as 4 douradas, fazendo então 8, né? E o 8 é mais do que 7, 7 representa o perfeito, e 8 está acima deste perfeito, está acima da perfeição. Então, o 8, ele é além da perfeição, e se refere ao Todo-Poderoso, sem sombra de dúvidas. E dessa forma, então, com as 4 vestimentas douradas, nós temos aí a dimensão relativamente feminina. No linguajar humano, para nós entendermos isto, Deus, ele tem, na linguagem humana para entendermos, ok? Deus, ele tem os sentimentos e ações tanto masculina como feminina. Significa que ele tem sentimentos como de um pai e como de uma mãe. Por isso que ele fala, através da Torá, né, e Salmos também expressa muito isso daí, que ele não te deixa só nem desamparado. Fala dele como pai, etc e tal. Em outro trecho, o profeta traz a expressão dizendo, ó, pode porventura uma mãe esquecer-se do seu filho que tanto ama? Se todavia essa se esquecer de ti, eu não me esquecerei de ti. E aí está o sentimento de uma mãe.
A verdadeira mãe jamais abandona o seu filho. Jamais abandona o seu filho. Ó, um exemplo prático, também dentro de um campo humano nosso, simples para entendermos. Quando um filho vai preso e vai para o sistema penitenciário, a filha de visita que está lá, você pode ver que na sua essência é de 80% a 90% de mães que não abandonam os seus filhos no pior momento. Entendeu? Por isso que normalmente, né, no meio carcerário, os presos eles colocam uma tatuagem dizendo amor de mãe. Porque eles sabem que o amor de mãe é infalível. Entendeu? Então esse é o sentimento de Deus. Por isso que Deus, ele não abandona o ser humano em hipótese nenhuma. A não ser que o ser humano simplesmente decida, como ele tem o livre-arbítrio, ele fala assim, ó, eu não quero nada com Deus, não quero nada de Deus. E aí ele se entrega realmente aos seus desvarios. E aí, como diz aquele ditado popular, daí fica por conta do cão mesmo e acabou, filho. Mas mesmo assim, Deus não abandona. Porque mesmo no transcorrer da jornada rebelde desta pessoa, Deus sempre está dando oportunidades para que a pessoa possa pensar, puxa vida, isso daqui aconteceu porque Deus fez acontecer. Deus não abandona o ser humano. É o ser humano que abandona a Deus, é diferente. Mas mesmo assim, por pior que seja o ser humano, Deus ele sempre vai fazendo com que nesta jornada do rebelde, alguma coisa aconteça, ele possa pensar, mesmo que ele não diga, mas ele pensa. Porque afinal de contas ele não é burro. Ele não é acéfalo. Ele tem cérebro, ele pensa. Por mais rebelde que seja a pessoa. Então, alguma coisa Deus faz acontecer com que a pessoa, mesmo que ela não fale, mas ela pense. Fala, puxa vida, foi Deus que fez isso. Deus está falando alguma coisa comigo. Por mais rebelde que seja a pessoa. Então, por isso que nós temos aqui numa reflexão mais profunda, à vista da Mishnah, do Talmud, da Kabbalah que os nossos sábios trazem, trazendo exatamente essa representatividade no âmbito espiritual de Deus, sobre as 4 vestimentas brancas e as 4 vestimentas douradas. O 8 está além da perfeição. É totalmente acima daquilo que é sobrenatural. Por isso que a máxima expressão do ser humano é, puxa vida, aconteceu isso, foi sobrenatural. Deus me livrou disso ou daquilo. O ser humano pensa isso. Por mais duro que seja o seu coração, por mais rebelde que ele seja, por mais que ele possa dizer que Deus não existe, como diz aí, né? Por mais aqueles que acreditam, entre aspas, né? Que Deus não existe. A partir do momento que ele diz que Deus não existe, ele já está dizendo que Deus existe. Ponto. Ponto. Como que a pessoa pode dizer, eu não acredito em tal coisa, se ela existe? Mesmo ele dizendo que não acredita em tal coisa, porque ele sabe que existe. É rebeldia mesmo. Você entendeu? É rebeldia. Mas mesmo aqueles que dizem que não acreditam em Deus, certo? Seja a forma que for, o seu tipo de rebeldia, certo? Mas até que um momento aconteça dele estar no avião e o avião começar a cair. A primeira coisa que ele grita é, meu Deus. Se ele está num veículo e de repente ele se envolve num trajeto, numa trajetória que ele sabe que vai bater ou que vão bater nele, a primeira coisa que ele grita é, meu Deus. Então, na realidade, a pessoa dizer que não acredita em Deus é uma pura, uma expressão
sem sentido, sem inteligência nenhuma, de um rebelde. Mas ele sabe que Deus existe, não tem como negar. Então, dentro desse escopo, as 4 vestimentas brancas e as 4 vestimentas douradas, que somente o Kohen Gadol tem as 8 vestimentas. Então, o Kohen Gadol recebe em si a divindade, e dentro dessa representatividade, 4 vestes brancas, numa expressão, dimensão masculina, e as 4 vestimentas douradas, dentro de uma dimensão feminina, representa exatamente isto, né? Os sentimentos de um pai e de uma mãe. Deus tem isto no nosso linguajar humano para nós entendermos. Deus, ele tem sentimento como um pai e Deus tem os sentimentos como de uma mãe, certo? Aí você pode dizer assim, então eu posso dizer que Deus é pai e Deus é mãe? Lembre-se do que nós falamos essa semana. O que você pode comparar a Deus? Ele apenas é. Ele é o que ele é. Ele está muito mais além do que é masculino e feminino. Mas não está na ideologia de gênero não, viu? Não está na ideologia de gênero não. Porque Deus, quando criou os animais, ele criou macho e fêmea. Quando ele formou o homem à sua imagem e semelhança, o ser humano, o primeiro que ele formou foi um homem, portanto masculino. E depois ele formou, né, da costela do homem, ele formou a mulher, o feminino. Então, masculino e feminino. Não tem ideologia de gênero. Deus, ele é o que ele é. Ponto. A linguagem é humana para nós compreendermos que os seus sentimentos é como de um pai e como de uma mãe. Porque nós ainda não podemos e não conseguimos compreender essa dimensão mais que perfeita do que é Deus. É por isso que se usa essa expressão, ok? O poder reparador das 8 vestimentas sacerdotais. Cada uma das 8 vestimentas sacerdotais, né, no caso Kohen Gadol, tinha um especial poder reparador para cada pecado em particular, para com Israel. E o que representa para nós? Vamos lá então primeiro conhecer essa realidade, né? Então, as primeiras 4 vestimentas brancas que todos os Kohanim usavam. Posteriormente, mais 4 douradas que somente o Kohen Gadol usava. As 4 brancas e as 4 douradas. Então vamos lá nas primeiras 4 vestimentas brancas que todo Kohanim usava. Então, eram 4 vestimentas. Chapéu, a cinta larga da cintura do coração, a camisa comprida e as calças, certo? Então são as 4 vestimentas brancas. No hebraico, chapéu tem como nome de mitzi nefet. Mitzi nefet. A cinta larga, no hebraico, ela é chamada de avnet. Avnet. A camisa, no hebraico, é chamada de kutonete. Kutonete. É a mesma palavra que a camisa de Yosef usava por seu irmão como evidência de sua morte, né? E a 4ª vestimenta, as calças, né? Então, no hebraico se fala mir nasaim. Mir nasaim. Então, essas são as 4 vestimentas brancas. Agora, qual é o poder reparador dessas vestimentas? Então, o chapéu, o mitzi nefet, o poder reparador era para reparar a arrogância. Por isso que o chapéu é a cobertura que os Kohanim usavam. Essa cobertura que eles usavam, que é chamado da forma simples aqui, chapéu, ele era numa forma de cone.
era numa forma de cone, certo? Então, esse chapéu, essa cobertura da cabeça dos Kohanim, era para reparar a arrogância. Por quê? Porque a kippah que nós usamos, né, que os judeus usam literalmente, e os Kohanim usavam, era justamente para que todos se lembrem que todos abaixo dos céus são iguais perante a Deus. Ninguém é mais do que ninguém. Por isso, realmente é um absurdo as pessoas se colocarem numa posição de arrogância sobre as outras. Ela vai ser derribada a qualquer momento da sua arrogância. Então, quando se aprende voluntariamente a curar, a reparar a sua própria arrogância, ele tem méritos e bênçãos. Agora, quando o tupete do peão é derrubado à força, ele não tem méritos, mas tem consequências. E aí ele vai poder chorar muito, dependendo do tratamento. Então, por isso, corrigir a arrogância é importante. É importante. A segunda vestimenta, a cinta larga, o avnet, ela vem exatamente para curar a luxúria. A luxúria. Então, esta cinta larga, ela contornava toda a cintura, o abdômen, né, dos Kohanim, né? Dentro da luxúria, ela está exatamente o quê? Os apetites desenfreados, sejam eles de ordem alimentícia, sejam eles de ordem sexual. Os apetites desenfreados, né? Vamos dar um exemplo simples. Tem aquela pessoa que, enquanto tiver comida na mesa, ela come. É um apetite desordenado. Ela mal acabou de comer aquele boi inteiro que estava na mesa, o modo de dizer, certo? Acabou de comer o boi da mesa, aí vira para o lado e pergunta assim, o que tem de sobremesa? Tem uma melancia aqui, então daí que eu vou papar. E come aquela melancia inteira. Apetite desordenado. A semelhança disso, se é tudo aquilo que você qualificar ou achar, como possa qualificar de desenfreado, é apetite desenfreado. Mesmo no campo sexual também, o apetite desenfreado, ok? Então, portanto, a cinta larga está ligado da cintura ao coração, ou seja, vai da cintura até o coração. Então, ela preenche, né, todo o peito, todo o abdômen e a sua cintura, certo? Simbolizando exatamente todo tipo de apetite desenfreado. O coração por quê? Porque do coração procede as paixões infames. E o ódio, a inveja, a companhia limitada. Vai tudo perdendo o freio. É que nem um caminhão descendo a Serra de Santos. Ou descendo uma serra, seja lá onde for. Sem freio. Imagina o que vai acontecer, um caminhão carregado, com 20 toneladas para cima, certo? Sem freio, descendo uma serra. Ok? A terceira é a camisa, a cotonete, né? Que está ligado diretamente ao assassinato. Por isso que faz referência à vestimenta de Yosef, né? Então, a camisa, né, que é uma camisa que cobre todo, do pescoço até a cintura e os braços, né, é para reparar o assassinato, né? Mas você pode dizer assim, puxa vida, mas eu não matei ninguém. Eu não matei ninguém. Tem certeza? Quando você dá voz ao Lashon Hará, você está matando alguém com a sua palavra. Quando você deseja o mal para alguém, você está matando alguém. É um sentimento que nós não podemos ter, por pior que seja a pessoa. Agora imagine então a pessoa ter um sentimento desse por causa da inveja de alguém.
piorou a situação, gente. Então, precisa tomar muito cuidado, lashon hará, inveja, ciúmes, raiva, ódio. Estas coisas acabam levando ao assassinato. Mesmo que você não o faça fisicamente, mesmo que você não o faça usando das suas mãos para matar alguém literalmente, mas a partir do momento que você alimenta um desejo desse, você está você está diante do tribunal celestial. Vamos colocar assim para nós entendermos a seriedade da questão. Você está diante do tribunal celestial. O tribunal celestial, ele é 100% justo e incorruptível. Não esqueça disso, ok? Então, vamos para a quarta vestimenta branca, que é a calças, né? Que vai da cintura até o joelho. Portanto, né? Calça significa, no hebraico, né? Mirnasaim. Mirnasaim, né? E qual é o poder reparador da calças aqui? Exatamente o adultério. Vejam bem que da cintura até o joelho está revestido o órgão reprodutor. E cobre também as coxas. Por que também cobre as coxas? Por causa da força, da musculatura dos nervos da coxa. Por isso que o salmista diz que Deus ele não deseja a força das coxas do varão, que é a força física. Ele tem prazer, Deus tem prazer nas forças espirituais, que dominam, no caso específico aqui, dominam as forças das coxas para servir a Deus. E o fator reparador aqui é exatamente o que? O adultério, onde está localizado o órgão reprodutor humano. Então, o significado das calças é reparar a força do adultério, o desejo pelo adultério. Todo relacionamento sexual, ele só é aprovado dentro do casamento. Fora do casamento, ele não é aprovado. Certo? Fora do casamento, ele não é aprovado. Então, por isso, né, amados, vamos estar atentos aí a essas questões que a palavra traz para nós, aí os ensinamentos das vestimentas dos Kohanim que trazem para nós e do Kohen Gadol, ok? Agora vamos para o Kohen Gadol, as 4 vestimentas douradas. As 4 brancas já sabemos para que serve. Então vamos agora para as 4 vestimentas douradas do Kohen Gadol. Então nós temos aí a lâmina dourada na fonte, que é a primeira, o manto, o segundo, a placa peitoral, o terceiro, e o avental, que é a 4ª vestimenta dourada. A lâmina dourada na fronte do Kohen Gadol, no hebraico é tzitze. Tzitze. Não é tzitzit, viu? É tzitze. Certo? O manto no hebraico é meil. Meil. A placa peitoral é Roshehen Mishpat. Roshehen Mishpat. E o avental é efod. Vamos ver o que representa. Então, lâmina dourada, tzitze. O poder reparador é exatamente o orgulho. Por isso que a lâmina vem na testa. Então, o orgulho é para que não haja orgulho. Então, nós temos lá a arrogância na primeira vestimenta branca. A primeira vestimenta dourada, orgulho. Os dois estão ligados diretamente à cabeça, que é o membro superior do ser humano. Então, a arrogância e o orgulho serve para a ruína do ser humano. A segunda vestimenta dourada, o manto, meil,
O poder reparador dele é exatamente a difamação. A difamação. Por isso que o manto, ele, do pescoço para baixo, até os pés, e os braços completos até o pulso, o manto cobre tudo. Justamente para quê? Difamação. Para reparar a difamação. No sentido de que você não tem argumentos para difamar quem quer que seja. Está vendo como as coisas são muito sérias? A terceira vestimenta dourada, a placa peitoral, Roserem Mishpat. E o poder reparador dele é o julgamento corrupto. É para corrigir o julgamento corrupto. Toda injustiça, ela não passa e não passará impune diante de Hashem. Todo julgamento injusto, todo julgamento corrupto, não passará impune diante do Todo-Poderoso, porque ele é chamado de Dayan Haemet, o verdadeiro juiz. E o tribunal celestial, ele é 100% eficiente. Por isso que todo julgador corrupto será punido pela sua injustiça. Por isso que os Salmos diz assim: vós juízes, sois como anjos de Deus. Eu vos coloquei entre os seres humanos para que venham julgar justamente. Mas quando vocês julgam impiamente, quando vocês julgam de forma corrupta e injusta, vocês abalam os alicerces do mundo. Por quê? Porque a justiça é a última fronteira para que a sua liberdade não seja lhe cerceada injustamente, para que você não venha sofrer a escravidão dos faraós e ramãs dos tempos modernos. A justiça é o último fronte, porque depois dela não tem mais aonde você recorrer. Por isso, Salmos fala: vós sois os juízes, vós sois como anjos de Deus. E quando vocês agem impiamente, corruptível, de forma corrupta, vocês abalam os alicerces do mundo. E por isso não vão passar impune, não. Não vão passar impune, não. Porque na sequência, o salmista diz: mas vocês são mortais. E como mortais, vocês vão ter que prestar contas. Por isso que quando os juízes se colocam acima de tudo e de todos, como se fossem Deus, receberão do tribunal celeste, onde o verdadeiro juiz é que está julgando, receberão do tribunal celeste a sua devida e justa sentença. E ele e os seus não passarão impunes. Os que se juntam com eles para praticar uma justiça corrupta, sejam tanto os seus pares como juízes, ou a sua própria família, que apoia a sua injustiça. Dentro disto, qual é a lição para nós que não somos juízes? Que nós não devemos julgar as pessoas de forma injusta, de forma corrupta, porque também estaremos debaixo do mesmo tribunal celeste. Um exemplo simples para nós não juízes. Para nós não juízes. Pessoas comuns do povo. Alguém diz assim: aquela pessoa é assim, 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 assada. Aí você pergunta para ela: você a conhece?
Não conheço. Mas alguém falou para mim que ela é assim. Entendeu? Além de você dar vazão ao Lashon Hará, certo? Você também acaba entrando num julgamento injusto, corrupto. E vai estar diante do tribunal celeste. Ok? Vamos para frente. E a quarta vestimenta do Kohen Gadol, o avental, que é o efod, o poder reparador dele é exatamente o que? A idolatria. Por isso que o peitoral, né, onde estão as 12 tribos de Israel, no peito do Kohen Gadol, peito mesmo, certo? Ali está então para corrigir a idolatria. E dentro, né, do efod, o avental, né, está ali o peitoral na frente do efod, do avental, e isso significa que não temos outro Deus para adorar e para servir. Somente há um Deus e um Salvador, a qual devemos prestar a Ele realmente toda a reverência e toda a nossa adoração. Dessa forma, então, amados, nós temos aí diante de nós a questão das vestimentas, né? Tem mais coisas para falarmos, vamos falar no momento propício, né? Mas o essencial, nós estamos aqui. E por isso nós precisamos estar realmente focados na Torá. E dentro disto, os aprendizados que nós temos aí. Quando nós vamos prestar um serviço a Hashem, nós não podemos estar aí de qualquer forma, certo? De qualquer forma, né? Então, muito cuidado com isso daí. Muito cuidado com o procedimento, com as palavras, com as atitudes. Nós temos que ser zelosos nessas questões aí, certo? E nós precisamos, sem sombra de dúvidas, para os tempos presentes, onde nós temos muitos faraós e ramãs por aí, trazendo a escuridão e com ela trazendo as trevas, e com elas trazendo corrupção, injustiça e por aí afora vai, né? Perversidades, a licenciosidade, as lascívias e os apetites desenfreados da carne, né? Da luxúria e por aí afora vai. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com estas coisas para não sermos inflamados por elas e cairmos na mesma contaminação. Sejamos luz, sejamos fortes, sejamos verdadeira mensagem da Torá para esse tempo presente, para que através das nossas ações, a luz dos olhos de Hashem e a luz da Torá de Hashem, nós possamos dissipar a escuridão e as trevas e fazer com que a luz, o bem, a bênção e não a maldição prevaleça em nossas vidas, através das nossas vidas, aonde nós estivermos e aonde pudermos chegar, seja de forma física ou virtual, né? Que nós possamos ser esta mensagem do Todo-Poderoso para os dias de hoje, ok? Amanhã, às 14 horas em à tarde com a Torá, estaremos aí com a nossa quarta aliá e mais reflexões profundas das mensagens e ensinamento que os nossos sábios trazem para nós. Até amanhã. Shalom, shalom.